Oi, meus maravilhosos e meus maravilhosos, eu sou a Lau Teixeira e tô aqui de volta com o projeto mais amado desse canal, que é o projeto Decor Feito à Mão, esse projeto lindo em parceria com a Fios Pinguim e com meu amigo Urian Carneiro. A gente traz nesse projeto peças voltadas para decoração e já adianto que são mais de 40 projetos disponíveis. Então, se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar lá o blog da Fios Pinguim e baixar gratuitamente todas essas receitas e assistir também o videoaula. É um material super completinho, com receita escrita, videoaula detalhada. Dessa vez eu vim ensinar para vocês esse trilho de mesa belíssimo. Olha que ponto maravilhoso, bem simples de fazer. A edição do projeto Decor Feito à Mão dessa vez é voltada para iniciantes, então a gente vai trazer peças com muita técnica, mas também peças que iniciantes consigam fazer. Então eu já te garanto que esse trilho de mesa é bem tranquilinho de tecer. A videoaula eu fiz bem detalhada, tomando todo o cuidado, ensinando passo a passo para vocês. Então pode ficar tranquilo que até você que é iniciante vai conseguir tecer esse trilho de mesa. Olha esse ponto que trabalhado lindo. Esse tassel também que dá super charme para a peça, né? Eu fiz aqui em tamanhos diferentes. Na videoaula eu ensino a fazer esse tassel de maneira simples e descomplicada também. Ensino a aplicar tassel na peça e ficou um trilho de mesa bem grandão. Olha só que lindo. Na receita escrita, eu deixo detalhado quantidade de fio, tamanho da peça, que também tá aqui na descrição do vídeo, o link para você baixar a receita escrita da minha peça e do jogo americano do Urian, maravilhoso, que é a peça do Urian desse mês. Vou deixar a fotinha aqui para vocês do jogo americano dele, um trançado, ele fez um trançado maravilhoso e ao mesmo tempo uma peça simples de executar e dá um efeito lindíssimo esse trançado que ele fez, ficou lindo, lindo, lindo. Então, para tecer esse trilho de mesa, eu utilizei o fio Ateliê Natureza, que é essa cor linda aqui, na cor 001, o nome da cor é Natural. O fio Ateliê Natureza, ele é 100% algodão, o tex dele é 885 e vem 226 metros nesse novelinho de 200 gramas. Para tecer esse trilho de mesa, que ficou um trilho de mesa bem grande e robusto, eu usei 3 novelos apenas de 200 gramas do fio Ateliê Natureza. Então é um fio que tem um rendimento muito bom. Caso você não queira fazer nessa cor natural, também tem uma cartela de cores incríveis, tanto o Ateliê Natureza, que traz cores mais lembrando a natureza assim, tanto o fio Ateliê, que é o mesmo fio do Ateliê Natureza, só com uma cartela de cores mais acesa, uma cartela de cores mais alegre, digamos assim. Então, vamos começar a nossa videoaula. Já passei todas as informações para vocês. Como eu disse, vou deixar na descrição aqui do vídeo no YouTube, se você estiver me assistindo pelo YouTube, todos os links para acessar lá o blog da Fios Pinguim para baixar a minha receita desse mês e a receita do Urian também, que é o jogo americano. E também lá, como eu já falei para vocês, tem todas as receitas do Decor Feito à Mão, que é esse projeto lindo, maravilhoso, que tem nosso coração. Então, bora para a videoaula, que eu tô louquinha para começar a ensinar esse trilho de mesa para vocês. Vou começar a nossa videoaula falando dos materiais que eu utilizei para tecer nosso trilho de mesa, né? Vou mostrar aqui mais de pertinho o fio que eu usei, que é o fio Ateliê Natureza da Fios Pinguim, tá? Esse fio maravilhoso. Essa aqui é a cor natural, né? Que é essa cor crua. Mas se você quiser usar uma outra cor colorida, a cartela do Ateliê Natureza é lindíssima, tem cores belas. E também o fio Ateliê, que é o mesmo fio do Ateliê Natureza, só com uma cartela de cores diferente, tá? Então, o fio Ateliê também tem uma cartela de cores super completa e com certeza você vai achar alguma cor que você goste. Esse fio é 100% algodão, tá? Pra tecer o meu trilho de mesa, que ficou com 1,5 m de comprimento por 40 centímetros de largura, eu usei 3 novelinhos desse, de 200 gramas, tá? Foram, então, 600 gramas. Sobrou um pouquinho do terceiro novelo, mas bem pouco, tá? Então, 3 novelinhos desse você consegue tecer o trilho de mesa. Além disso, eu vou usar agulha de crochê 4,5. Também é legal você ter uma fita métrica, agulha de tapeceiro que facilita o acabamento e tesoura que não pode faltar, né? Também usei aqui um moldezinho de papelão para tecer nossos tassels, tá? Mas aí pode ser uma tampinha de pote, um moldezinho de papelão mesmo, ou se você, de repente, não gosta de tassel,
e não queira fazer, também é opcional, tá bem? Então, bora começar a tecer nosso trilho de mesa. Eu vou tecer uma amostra para vocês, tá? Para não ficar uma videoaula muito extensa e muito repetitiva. Então, aqui eu fiz algumas correntinhas para demonstrar os pontos para vocês. Mais a nossa peça original, que ficou com 1,5 m de comprimento por 40 centímetros de largura, eu iniciei tecendo 201 correntinhas, tá? É importante que as suas correntinhas iniciais sejam um número que seja múltiplo de 4 mais 1. Por exemplo, né? Eu fiz a minha peça no tamanho que eu disse, com 201 correntinha. Então, 200 é múltiplo de 4, mais uma correntinha, fiquei com 201 correntinhas iniciais. Aqui, para tecer nossa amostra, eu fiz 25 correntinhas. Então, 24 é múltiplo de 4, isso quer dizer que ele é divisível por 4, mais 1, 25 correntinhas. Então, só se atenta a isso. Caso você queira aí adaptar o tamanho da sua peça, o número de correntinhas iniciais, para dar certinho o nosso padrão de pontos, casar os pontos certinhos, ele precisa ser múltiplo de 4 mais uma correntinha, tá bom? Então, eu tô aqui com 25 correntinhas. Outro detalhe importante de eu falar é que as correntinhas, elas vão determinar o comprimento da sua peça. Eu disse que a minha peça ficou com 1,5 m de comprimento. Então, as correntinhas iniciais, elas vão ditar o comprimento da sua peça. Caso aí você queira fazer menor ou maior, tá bom? Essa peça. Então, ó, vou mostrar aqui a peça pronta. Então, as minhas correntinhas, elas vão ditar o comprimento dessa peça. Aqui eu tenho as correntinhas iniciais, então o comprimento se refere a 1,5 m da minha peça de comprimento, tá? E as carreiras vão ser a largura da nossa peça. Então, vamos começar a tecer aqui. Então, as minhas 25 correntinhas, já passei, né, as orientações iniciais para vocês. A nossa peça vai ser tecida em carreiras de ida e volta. Então, a gente vai fazendo crochê, vira a peça e volta. Bem tranquilinha de tecer. Vou fazer uma videoaula bem explicadinha para vocês também, tá? Então, tenho aqui minhas 25 correntinhas. Pulo aqui as 3 correntinhas iniciais. Outro detalhe importante. Vou até procurar aqui. Eu tenho marcadores de ponto. Vou pegar 2 marcadores de ponto aqui do meu estojo da Fios Pinguim. Porque se você for iniciante, é interessante você marcar as correntinhas, tá bom? Pra você não se perder. É uma super dica que eu dou, sempre marca as correntinhas que você usa pra subir carreira. E aí não corre risco de você deixar a correntinha ou depois ficar perdido e não saber onde é, tá? Então, vou marcar aqui com o meu marcador a última correntinha que eu teci, tá? A correntinha 25. E vou pular aqui pra começar o meu trabalho 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Pulo 3 correntinhas, essas 3 correntinhas contam como ponto alto, tá? Então, na hora que eu voltar a minha carreira, eu vou colocar ponto dentro dessa correntinha que tá marcada, porque essas 3 primeiras correntinhas contam como ponto. Então, 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu entro e coloco o ponto aqui dentro, ó. Faço um ponto alto. E vou preenchendo aqui, colocando um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Então, dou uma voltinha na minha agulha, insiro na correntinha, fico com 3 alcinhas, laço, passo 2 e laço, faço 2, ponto alto. Então, vou fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Cuidado só para não tecer junto aqui, onde você já fez ponto alto, ou acabar pulando a correntinha. Então, vai prestando bastante atenção e fazendo um ponto alto em cada argolinha aqui da correntinha. Então, vou tecer aqui um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui na primeira correntinha que eu fiz, ó. Fiz, então, aqui a minha primeira carreira, tá? Foi toda em ponto alto. Se você estiver fazendo aí o mesmo tamanho que eu fiz a minha peça, você tá aí com 199 pontos altos, tá? Contando aqui com essas 3 correntinhas iniciais que eu disse que conta como ponto. Então, se você fez aí com 201 correntinhas igual eu fiz, você tem que ter aqui 199 pontos altos na sua primeira carreira, tá? Agora, vamos subir para nossa segunda carreira. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Para facilitar, eu dividi, tá? E vou marcar aqui a minha terceira correntinha.
Por que que eu vou marcar minha terceira correntinha? Porque essas 3 correntinhas iniciais vai contar como um ponto. Então, eu faço 6 correntinhas aqui, ó, mas eu marquei a minha terceira correntinha. Para depois, na volta do meu crochê, eu saber onde eu tenho que colocar ponto. Então, eu fiz 6 correntinhas, mas marquei a minha terceira correntinha, certo? Tá marcadinho aqui para depois a gente saber onde tem que entrar. Viro o meu trabalho, que eu tô trabalhando carreira gira e volta, então eu tava crochetando assim. Viro o meu trabalho e aqui eu tenho o primeiro ponto, que tá bem aqui, ó, que eu já tenho as minhas 3 correntinhas como ponto. Então, aqui eu já tenho o ponto contando, né, as 3 correntinhas. No próximo ponto, que é no segundo ponto aqui, ó, eu vou entrar nele, tá? E fazer um ponto alto duplo, que é bem facinho de fazer, ó. Você dá 2 voltinhas na sua agulha, dessa maneira, e entro aqui no meu segundo ponto. Esse ponto eu não vou fechar ele até o final, tá? Eu vou deixar as 2 últimas alcinhas abertas. Eu vou chamar esse ponto de ponto alto duplo pela metade, porque eu vou deixar ele paradinho ali na metade, sabe? Então, trago o fio, fico aqui, ó, com 4 alcinhas na minha agulha. Laço, passo 2, laço, passo 2, e quando chega em 2 aqui, ó, eu deixo em espera na minha agulha, deixo ele paradinho aqui, tá? Não mexo nele. Agora, eu vou fazer outro ponto alto duplo pela metade, tá bom? Então, eu vou pular 3 pontos de base, então, eu conto 1, 2, 3, e vou fazer outro ponto alto duplo pela metade. Então, dou 2 voltinhas, entro aqui, ó, no meu quarto ponto, né, que eu pulei 1, 2, 3. Então, no quarto ponto aqui da minha sequência, eu entro e faço outro ponto alto pela metade, ó. Tô aqui com as alcinhas da minha agulha, laço, fecho 2, laço, fecho 2 e fico com as 2 alças finais aqui do ponto aberto. Agora, com os 2 pontos altos duplos pela metade na minha agulha, ó, eu vou laçar e vou fechar os 2 juntos, ó. Laço e fecho os 2 juntos. Fiquei assim, ó, formou como se fosse um azinho, tá vendo? Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou vir aqui onde eu fiz o meu último ponto alto duplo pela metade, ó, no mesmo pontinho, e vou fazer outro ponto alto duplo pela metade. Então, venho, laço 2 vezes minha agulha, insiro aqui, trago, laço, fecho 2 alças, laço, fecho 2 alças. Fiquei com um ponto alto duplo aqui, ó, pela metade na minha agulha, com as 2 alcinhas, certo? Agora, eu, de novo, vou fazer outro ponto alto duplo, pulando 3 pontos de base. Então, dou 2 voltinhas na minha agulha, pulo 1, 2, 3, e no quarto no quarto ponto aqui da minha sequência, pulo 1, 2, 3, no quarto, eu entro e faço outro ponto alto duplo pela metade, ó. Laço, passo 2, laço, passo 2. Com os 2 pontos novamente abertos aqui na minha agulha, ó, eu vou fechar os 2 juntos, laço e fecho os 2. Então, vou formando um azinho, um Vzinho, um azinho e um Vzinho próxima vez, ó. Então, repito. 3 correntinhas, volto aqui no mesmo ponto que eu fiz meu ponto alto duplo aqui, o último, ó. Laço, dou 2 voltinhas na minha agulha, entro nesse mesmo ponto aqui e faço um ponto alto pela metade. Então, laço, passo por 2, laço, passo por 2 alcinhas. Deixo ele aberto aqui na minha agulha, ó, com 2 alcinhas na agulha. De novo, dou 2 voltas na minha agulha, pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3, e no quarto eu faço outro ponto alto pela metade. Laço, passo por 2, laço e passo por 2. Fico aqui com 3 alcinhas na minha agulha, os 2 pontos altos duplos abertos ainda, ó, pela metade. Laço o meu fio e passo por dentro dessas 3 alcinhas fechando. Então, é só isso, ó. 3 correntinhas, venho no mesmo ponto aqui que eu fiz o último ponto alto duplo, faço outro ponto alto duplo pela metade.
Pulo 3 correntes, no próximo ponto, pulo 3 pontos, né, desculpa, e no próximo ponto eu faço outro ponto alto duplo pela metade. Com os dois aqui na minha agulha, os 2 pontos e as 3 alcinhas, eu laço e fecho todo mundo junto. 3 correntinhas, venho no último, faço outro ponto alto duplo pela metade e dou 2 voltinhas na minha agulha e pulo 1, 2, 3, e no quarto ponto da sequência eu faço outro, opa, escapuliu, ponto alto duplo pela metade. Fecho todo mundo junto. Agora aqui, ó, cheguei no finalzinho da minha carreira, tá? Tá vendo que tenho aqui um ponto no final, que é essas correntinhas que estão marcadas, ó, só tenho mais um ponto. Fiz aqui o meu último ponto alto duplo no penúltimo ponto da carreira e só tenho mais um pontinho aqui no final, tá vendo? Um pontinho só. Agora eu faço 2 correntinhas, apenas 2 correntinhas, e entro nesse último ponto, faço um ponto alto duplo. Então, entro aqui, ó, onde está meu marcador, naquela terceira correntinha, lembra? Vou tirar meu marcador para facilitar eu entrar com a agulha. Entro aqui e faço um ponto alto duplo, ó, que é, passo por 2, opa, fugiu, passo por 2 e fecho aqui até o final. Ficamos assim, minha segunda carreira, olha que linda, linda, né? Agora vamos para nossa terceira carreira. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, marco aqui minha terceira correntinha. Se você for iniciante, é legal você fazer isso. Aí lá, mas eu não tenho marcador de ponto. Pega um fiozinho de cor diferente e amarra aqui. Vai fazer diferença se você for iniciante, tá? Vai por mim. Pode ser um fio de cor diferente, um grampinho de cabelo, um alfinetezinho de gancho, qualquer coisinha que dê pra marcar essa terceira correntinha tá valendo, tá? Então, fiz aqui minhas 3 correntinhas que vai contar como meu ponto alto, viro mais uma vez o meu trabalho, e essa carreira, ela vai ser de ponto alto assim como a gente fez a primeira carreira. Só que a diferença é que a primeira carreira a gente tem as correntinhas iniciais, e agora aqui na nossa terceira carreira a gente vai ter os nossos pontos de base aqui, né? Então, basicamente, é uma carreira toda de ponto alto. Entro aqui nessas correntinhas aqui, nesse espaço de correntinha, e nesse primeiro espaço, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, entro aqui, abraço aqui minhas correntinhas, ó, e faço um ponto alto, volto nesse mesmo espaço de correntinha e coloco 2 pontos altos. Cheguei aqui no meu ponto, né, onde eu fechei aqui os 2 pontos altos duplos juntos, ó. Então, entro aqui na cabeça do meu ponto, ó, e faço um ponto alto. Agora, nesses outros espaços de correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos juntos, até chegar nesse último espaço de correntinha. No último espaço de correntinha, assim como no começo, a gente coloca 2 pontos altos só, tá? Mas nesses espaços aqui do meio, digamos assim, a gente coloca 3 pontos altos dentro de cada espaço de correntinha. Então, cheguei aqui, coloco 1, 2 e 3 pontos altos. Porque a gente tem 3 correntinhas, lembra? Que a gente tem 3 correntinhas. Cheguei em cima do ponto de novo, coloco um ponto alto aqui em cima. Cheguei no espaço de correntinha, 3 pontos altos nesse espaço de correntinha. Cheguei em cima do ponto. Opa, escapuliu aqui. Deixa eu achar meu ponto. Aí. Cheguei em cima do ponto, faço um ponto alto. Assim como na primeira carreira, lembra que eu falei que se você estiver fazendo o tamanho que eu fiz, né? Que eu comecei com 201 correntinhas na minha peça original, eu tinha 199 pontos na primeira carreira, lembra? Então, em todas as carreiras de ponto alto, eu vou ter que ter a mesma contagem de pontos. 199 pontos. Isso é muito importante para o seu trabalho não desandar, tá? Não pode aumentar nem diminuir. Então,
é importante você manter essa contagem de pontos, 199 pontos por todas as carreiras. Cheguei aqui no meu último espaço de correntinha, tá? Assim como eu comecei aqui com somente 2 pontos altos nesse primeiro espaço de correntinha, no último espaço de correntinha eu também vou fazer 2 pontos altos. Então, entro, faço um, entro novamente e faço outro. Agora, eu vou entrar aqui no meu último ponto, que tá marcado aqui, que são as 3 correntinhas que eu usei pra subir carreira. Vou tirar meu marcador aqui pra facilitar eu entrar na correntinha. Então, faço um último ponto alto aqui nesse último ponto. Agora, gente, eu vou repetir a minha segunda carreira. O nosso trilho de mesa é basicamente a repetição da segunda carreira e da terceira carreira. Então, você vai seguir repetindo esses 2 padrões até você alcançar 23 carreiras, tá bem? Então, a repetição da minha segunda e da minha terceira carreira. Agora, eu vou repetir aqui na minha 4ª carreira, a segunda carreira. Na minha 5ª carreira, eu vou repetir a terceira carreira. E assim sucessivamente, tá? Eu vou intercalando essas 2 carreiras até alcançar 23 carreiras, tá? Ah, Lau, como que eu conto as carreiras? É bem simples de contar, ó. Você vai ter uma carreirinha de ponto alto, uma carreirinha vazada. Uma carreirinha de ponto alto, uma carreirinha vazada. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 carreiras, tá vendo? Então, é bem simples de contar. Tá até o contrário, né? Na verdade, ele é assim, tava de cabeça pra baixo. Então, é bem simples de contar. Uma carreirinha vai ser de ponto alto e a outra carreira vai ser de ponto vazado. Então, você só vai contando, intercalando uma e outra. Para contar é bem simples. Então, na minha base aqui, no tamanho que eu fiz, ficamos com 23 carreiras. Lembrando que você pode fazer mais carreiras, fazer um trilho de mesa mais largo, mais estreito, aí vai do seu gosto, tá? É importante que a sua última carreira seja de ponto alto, tá? Porque, ó, deixa eu abrir aqui para mostrar. Eu comecei com pontos altos, a carreira de ponto alto. Então, a minha última carreira também vai ser de ponto alto, para eu ter essas 2 carreirinhas de ponto alto na borda, tá? Então, caso aí você queira fazer mais largo ou mais estreito, termine seu trabalho com a carreira de ponto alto, tá? Para ficar bem bacana. Vou aqui repetir a segunda carreira com vocês, para ficar bem explicadinho. Então, a minha segunda carreira, eu comecei com 6 correntinhas, lembra? Mas eu vou marcar a minha terceira corrente, porque vai ser a terceira corrente que eu vou entrar ponto, vou colocar ponto na volta da minha carreira, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, marco a minha terceira corrente aqui e faço mais 3 correntes, porque eu tenho que ter 6 correntes iniciais, tá? Fiz aqui as 6 correntes, viro o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, eu já tenho as correntinhas iniciais que contam como ponto. Então, eu vou entrar aqui no meu segundo ponto, fazer um ponto alto duplo pela metade. Dou 2 voltinhas na minha agulha, entro no meu segundo ponto e trago o fio. Fiquei aqui, opa, com as 4 alcinhas da minha agulha. Laço e passo por 2, laço e passo por 2 e fico com 2 aqui na minha agulha, ó. Agora, eu vou pular aqui 3 pontos de base. 1, 2, 3. E no meu quarto, eu entro com 2 voltinhas da minha agulha de novo e faço um ponto alto duplo pela metade. Então, laço e passo por 2, laço e passo por 2. Agora, aqui com 3 alcinhas da minha agulha, ó, os 2 pontos altos duplos pela metade aqui na minha agulha, eu laço e fecho todo mundo junto, ó. Fiquei assim. Faço 3 correntes, venho aqui no mesmo ponto que eu fiz o último ponto alto duplo e faço outro ponto alto duplo pela metade. Fiquei assim, dou 2 voltinhas na minha agulha de novo, pulo 3 pontos de base e no quarto eu repito outro ponto alto duplo pela metade. Com as 3 alcinhas da minha agulha, laço e fecho todo mundo junto. E vou trabalhar assim, essa mesma repetição, até o final da minha carreira, né? Até chegar aqui no meu
penúltimo ponto. Tô chegando aqui no final da minha carreira. Fiz aqui a minha última sequência e fiquei com o último ponto aqui. Vou fazer agora aqui 2 correntinhas. No final aqui eu só faço 2 correntinhas, não faço 3, tá? São só 2. E entro aqui no ponto que tá marcado, que é o meu último ponto da carreira, as 3 correntinhas que a gente usou na carreira de base aqui atrás pra subir. Dou 2 voltinhas na minha agulha, entro aqui e faço um ponto alto duplo. Fechado, assim. E agora eu vou repetir a minha terceira carreira, tá? Lembra que eu falei que o nosso trabalho é uma repetição da segunda e da terceira carreira. Aqui eu repeti a segunda carreira, a próxima carreira eu vou repetir a terceira carreira, que ela é toda de ponto alto. Faço 3 correntinhas, marco aqui minha terceira correntinha, que conta como ponto, viro o meu trabalho e dentro do primeiro espaço de correntinha eu faço apenas 2 pontos altos. Nos próximos espaços, eu vou fazendo 3 pontos altos nos espaços de correntinha e no último espaço de correntinha eu só faço 2 pontos altos, assim como eu comecei aqui, tá? Faço 1, 2, 2 pontos altos no primeiro espaço, um ponto alto em cima desse ponto aqui. No próximo espaço correntinho, eu trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo ponto, um ponto alto aqui em cima. Próximo espaço de correntinha, 3 pontos altos. Chegando aqui no final da minha carreira, tenho aqui meu último espaço de correntinha. Faço só 2 pontos altos aqui nesse último espaço, assim como eu fiz lá no primeiro espaço de correntinha. E aqui, entrando na minha terceira correntinha aqui que tá marcada, ó, eu faço o meu último ponto alto da carreira. Fiquei dessa maneira, ficou dessa maneira. Agora que você tá com a sua peça pronta, né, aqui como eu disse, eu tô fazendo só uma amostra pra vocês, tá? Mas no tamanho original do trilho de mesa, eu fiz 23 carreiras, tá? Então, depois que você tiver aí com a sua peça pronta, a gente vai fazer um contorninho de ponto baixo, toda a volta da peça, tá? Isso é opcional também. Se você não quiser, não precisa. Mas eu acho que ajuda a dar uma estruturada na peça. A peça fica com a borda mais firme, mais retinha. Ajuda a dar um acabamento e um capricho a mais para a nossa peça. Principalmente aqui nas laterais de carreira, tá? Dá uma boa ajeitada na peça. Então, eu indico sim fazer esse contorninho de ponto baixo. É bem simples de fazer, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês na minha amostrinha. Eu vou começar aqui tecendo uma correntinha, tá? Você pode até usar um marcadorzinho aqui, marcando essa correntinha inicial. E aqui, junto com essa correntinha, bem aqui no cantinho, ó, vou começar tecendo aqui as laterais das carreiras primeiro, tá? A gente vai contornar. Então, vem aqui para as laterais, ó, viro o meu trabalho de lado e entro aqui na lateral dessa carreira aqui, ó, da primeira carreira que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? Então, entro aqui pegando 2 alcinhas, sempre tenta pegar 2 alcinhas, ó. Faço um ponto baixo. Na lateral dessa mesma carreira, ó, entro aqui também na lateral do ponto, pegando 2 alcinhas aqui, faço um ponto baixo também. Agora, eu vou ir pra lateral da próxima carreira, que é essa carreirinha vazada. Então, entro aqui sempre tentando pegar 2 alcinhas, faço um ponto baixo e outro ponto baixo. Cheguei na próxima carreira, que é aqui de ponto alto, ó. Então, faço 2 pontos baixos aqui na lateral dessa carreira também, ó. Venho aqui do ladinho, sempre tentando pegar 2 alcinhas. E assim eu vou contornando, ó. Cheguei na lateral da carreirinha vazada, coloco 2 pontos baixos. Então, cada lateral de carreira eu vou colocando 2 pontos baixos, tá? Não é junto no mesmo ponto, tá? Tá vendo que eu dou um espacinho e procuro outras 2 alcinhas aqui pra eu colocar meu ponto baixo, ó? Então, é um do ladinho do outro, não é junto, tá? Cheguei aqui na minha última carreira.
e coloco 2 pontos baixos. Fiquei assim. Agora aqui no cantinho, ó, eu vou entrar e colocar 3 pontos baixos juntos para fazer a minha quina, a minha voltinha, tá? Então, faço 1, 2 e 3. Fiz aqui a minha quininha, a minha voltinha, ó. Agora eu vou começar a trabalhar aqui nas correntinhas iniciais lá, ó, que a gente fez, tá vendo? Então, eu vou colocar um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, entro aqui e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada correntinha de base. Só isso. Até chegar no próximo cantinho aqui. Cheguei aqui no cantinho novamente e vou colocar 3 pontos baixos também nesse pontinho aqui do canto. Então, todo cantinho eu vou colocar 3 pontos baixos juntos no mesmo pontinho, pra gente conseguir fazer essa voltinha aqui bem bonitinha, ó. Fica assim, cantinho, tá vendo? A voltinha bem certinha da nossa peça. E sigo, cheguei aqui nas outras laterais, né? Na lateral das carreiras do outro lado, que a gente já fez aqui. Agora, a gente tem do outro lado. Sigo fazendo o mesmo esquema de 2 pontos baixos para cada lateral de carreira, tá? Não vou repetir aqui para não ficar muito repetitivo o nosso vídeo, né? Mas é a mesma coisa que a gente fez do outro ladinho, não tem diferença. Cheguei no meu próximo canto, repito o esqueminha de fazer 3 pontos baixos no canto. Agora, eu cheguei na cabeça dos meus pontos, da última carreira que eu fiz de ponto alto, ó. E aí, só coloco um ponto alto para cada... Opa, um ponto baixo, Lauane, tô falando errado. Um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Só isso. Assim, do mesmo jeito que a gente fez aqui com as correntinhas iniciais, fazendo ponto baixo para cada. Então, aqui, só um pontinho baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no início do nosso trabalho, onde a gente começou, tá? Meu marcador de ponto. Aqui eu já tenho as correntinhas iniciais e mais um ponto baixo que eu fiz junto com as correntinhas, lembra? Agora, eu vou entrar aqui e fazer só mais um ponto para completar meus 3 pontos, né? Que eu já tenho 2 aqui no canto. Pego a minha tesoura, corto, deixando um pedacinho para acabamento. Tiro tudo pra fora. Opa, minha tesoura caiu no chão, gente. Tiro tudo pra fora. E agora, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, ó, eu coloco aqui meu fio na agulha. E venho aqui, ó, pulo a minha correntinha inicial, que tá aqui marcadinha, e venho na primeira cabeça de ponto baixo aqui, ó. Levo esse fio lá pra trás, tá? Agora, volto aqui no último ponto baixo que eu fiz e entro só na alcinha de trás dele, ó. O último ponto baixo que eu fiz, só na alcinha de trás e levo lá pra trás. Posso tirar meu marcador. E assim ficou o meu acabamento aqui da voltinha, tá? Agora, eu posso arrematar esse fio. O arremate vai ser igual, tá? Para todos os fios, esse do início, todos os fios que você precisar arrematar vai ser o mesmo arremate, tá? Inclusive o do tassel também que a gente vai aplicar. Então, preste atenção nessa parte, porque vai ser igual para todos os outros arremates, tá? Eu vou caminhar aqui alguns pontinhos, algumas alcinhas aqui com a minha agulha, ó. Tiro o meu fio da minha agulha, divido aqui em 2. A gente tem 6 cabos aqui, ó. Divido 3 cabinhos para cada lado. Divido, coloco uma partezinha dessa na minha agulha de novo e venho aqui, ó, numa alcinha pertinho, passo, fiquei assim. Agora, eu dou 3 nozinhos aqui, ó, para prender esse fio. 2 e 3. Deixa eu pegar na tesoura, que caiu no chão. Depois de dar os 3 nozinhos bem firme, posso cortar aqui e tá feito o arremate, tá? Tem gente que gosta de fazer, e aí dando uma dica pra vocês, tem gente que gosta de fazer esses arremates com cola.
Eu prefiro fazer com nozinho, tá? Eu sinto que fica mais firme, mais seguro. Mas você pode também passar um pinguinho de cola aqui e colar o fio, ao invés de fazer o nozinho. Inclusive, se você não fizer a lambança de cola, né? Que às vezes você vai apertar a cola direto aqui e suja tudo, né? Se você botar bem pouquinho de cola escondidinho, fica mais discreto do que o nozinho, tá? Mas eu ainda assim prefiro o bom e velho nozinho, que eu acho que fica mais firme. Então, ficou assim nossa amostra. Esse fio do início, você vai arrematar da mesma maneira. Ficou assim, ó. Bem bonitinha, né? Olha que fofa. Agora, a gente vai fazer a parte dos tasselos pra vocês, tá? Pra você assistir. E vou ensinar a fazer o tassel e também fazer a aplicação. Trouxe aqui minha peça pra mostrar pra vocês que eu fiz 2 tamanhos de tasselos, tá? Eu fiz um maior e coloquei no meio e um menorzinho em cada ponta. Completamente opcional também, tá, gente? Se vocês quiserem colocar 3 grandes ou 3 pequenos, ou não colocar tassel também. Ai, Lau, não gosto de tassel. Não precisa também, tá? Aí vai do seu gosto, o gosto do seu cliente, enfim. Aqui eu vou ensinar vocês a tecer um tassel grande e um tassel pequeno. A construção é igual, a mesma coisa, o que vai mudar aqui é a quantidade de volta e o tamanho que a gente vai fazer ele, tá bom? Uma dica legal aqui para você lavar suas peças com tassel, tá? Você que gosta de botar na máquina igual a minha. A gente geralmente bate o tassel na máquina e depois ele sai todo emaranhado, todo troncho, né? Aí, o que eu gosto de fazer aqui em casa? Vou pegar aqui um pedacinho de fio para exemplificar. Eu amarro esse tassel antes de lavar. Então, esse que é grande, por exemplo, eu dou uma amarrada aqui e dou uma amarrada mais pro final também. E aí, quando bate na máquina, ele não embola, porque ele fica amarradinho, fica presinho, sabe? Fica bem presinho assim e acaba não embolando. Aí, depois que lavar, você pode arrancar aqui, cortar o fio que você amarrou, tá? E colocar pra secar, que fica super legal. Então, dada a minha dica de tassel, vamos então à construção dos nossos tasselos. Eu fiz aqui um moldezinho de papelão mesmo, bem simples. Esse molde também pode ser uma tampinha de pote que você tiver aí na sua casa, enfim, pode ser outra coisa também. Vou passar aqui a medida para vocês. Ficou aqui 13,5 centímetros por 8 centímetros, tá? Uma medida aproximada, não precisa ser exatamente essa medida, tá? Desse moldezinho. E aí, para cada tassel, você vai precisar deixar cortadinho aí, reservado do seu lado, um pedacinho de fio de mais ou menos 40 centímetros e outro pedacinho de fio de mais ou menos 60 centímetros, tá? Esse de 40 centímetros vai servir pra gente amarrar ele aqui em cima, na base, e o de 60 centímetros a gente vai fazer essa voltinha aqui. Então, deixa esses 2 fiozinhos cortadinhos aí separados, porque depois que você tiver com o tassel enrolado no seu molde, vai ser difícil pra você cortar, tá? Então, eu já gosto de deixar esses fiozinhos cortadinhos e separados, tá? Como vocês estão vendo aqui, pra cada lado da minha peça, eu tenho 2 pequenos e um grande. Então, total de tassel, eu vou precisar de 4 tassel pequenos e 2 grandes, né? Para os 2 lados da minha peça. Então, vamos começar aqui a fazer nosso tassel. O tassel maior, eu enrolei ele na altura do meu molde, tá vendo, ó? E o tasselzinho menor, eu enrolei ele na largura. Então, o mesmo molde eu usei para fazer os 2. Vou pegar aqui meu fio e vou começar enrolando aqui o tassel maior. Eu vou enrolar 50 vezes esse fio em volta desse molde, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até você enrolar 50 vezes, tá bom? Então, você só vai enrolando o fio aqui, 6, até chegar em 50, 7. Tenho aqui 50 voltas no meu molde, tá? E vou pegar meu fiozinho aí que eu disse que era pra você deixar separadinho. Vou tirar isso daqui pra dar pra visualizar melhor, né? De 40 centímetros, tá? Vou pegar meu fio aqui e vou tirar com muito cuidado essas voltinhas de dentro do meu molde, tá? Pra elas não se embolarem e se perderem. Cortei aqui, tá vendo? Cortei meu fio, eu vou tirar aqui de dentro. Tirei, tô segurando aqui no meio, ó. Vou vir aqui, passar o meu fio de 40 centímetros aqui por dentro e vou amarrar bem no meio do tassel.
Vou dar aqui 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Esse fiozinho eu vou deixar aqui sobrando, porque depois eu vou prender o meu tassel com esse fiozinho, tá? Venho com a minha tesoura, ó, e passo ela aqui por dentro, no meio, e já abro o meu tassel, ó. Passei minha tesoura aqui no meio. Já vou abrir o meu tassel. Começo bem no meiozinho dele, ó, pra não ficar torto. E corto. Pronto, já abri todos os fiozinhos do meu tassel. Agora eu vou pegar o outro fiozinho. Lembra? Moto. Ai, gente, eu não vou cortar. Não vou cortar, vai ficar a moto passando no meio do meu vídeo mesmo, com esses motoqueiros, Deus me livre. Mas vamos lá. Pega o fio de 60 centímetros aqui, ó, que você também deixou reservadinho. E agora que é o pulo do gato. Dou uma penteadinha no meu tassel. Eu vou fazer aquela amarraçãozinha aqui. Então, eu deixo aqui uma perninha do meu fio, mais ou menos aqui do tamanho dos fios do tassel, porque depois ele vai se misturar e vai virar mais um fio, tá? Então, deixa ele aqui um pouquinho mais compridinho pra você não perder. E vou dar aqui, seguro ele aqui, e vou dar 4 voltas. 1, 2, 3 e 4. Acho que dá pra dar mais uma, vou dar 5. Dei 5 voltinhas aqui no meu tassel. Pego a perninha que eu deixei separada aqui, e mais essa última aqui, que eu dei as voltinhas, e dou 3 nozinhos aqui, ó. Bem firmes, tá? 1, 2 e 3. Agora, com a ajuda da minha agulha de tapeceiro, eu já enfio aqui uma dessas perninhas e passo aqui por dentro de alguns fiozinhos para tentar esconder o máximo que eu conseguir desse nozinho que eu fiz. Pra ele ficar bem discretinho aqui. Pego a outra perninha também. E passo aqui por dentro. Pra ele ficar mais escondidinho aqui. Ficou assim. Agora eu posso aparar o meu tassel. Venho aqui com a ajuda da minha tesoura e tento deixar o mais retinho que eu conseguir. Sem paranoia, tá? Porque tassel é igual o pompom. Quanto mais você vai cortando, mais torto vai ficando. Então, ó, só dar uma paradinha de buenas aqui e tá ótimo, ó. Tá pronto o nosso tassel. Esse é o tassel grande. Agora, vamos fazer o tassel pequeno. Vamos lá. Mesmo processo, tá, gente? Então, vou fazer um pouquinho mais acelerado. Só que agora eu vou usar a parte menor do meu molde, tá? E ao invés de dar 50 voltas igual a gente deu no tassel grande, a gente só vai dar 40. Então, vamos lá. 40 voltinhas aqui. Enrolei aqui 40 vezes o meu tassel menor. Vou repetir o mesmo processo do grande, tá, gente? Tiro aqui, venho com o meu fiozinho de 40 centímetros. Passo aqui no meio dele. E dou 2 nozinhos, ó, pra prender a base dele, né? Esse fio também vai servir pra gente fixar o nosso tassel na nossa peça, tá? Venho aqui no meio com a minha tesoura, abro ele dessa forma. E com o meu fio maior, que já tá separadinho aqui de 60 centímetros, eu vou dar aquelas 5 voltinhas de novo pra prender aqui, ó. Então, deixo aqui uma perninha, seguro essa perninha, dou 5 voltinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, dou 3 nozinhos pra ficar bem preso. Tem um esquema de fazer tassel, gente, que só passa esse fio aqui por dentro sem dar nó. Eu sou daquelas que prefiro um nó, porque eu sempre acho que vai ficar mais seguro, tá? Então, eu prefiro que fique um nozinho ali aparecendo na peça, do que depois você tá andando não, que você não vai andar com essa peça, mas tá usando aí a peça na sua casa e o tassel despencar, tá? Fazer aquele mesmo esquema de esconder essas perninhas, passar por dentro ali, fazer as duas juntas pra dar uma adiantada.
para tentar dar uma escondidinha nesse nó, trazer ele mais para dentro. Assim. E aqui só para o meu tassel agora, sem paranoia. Ficou dessa forma, olha que fofinho. Agora a gente vai aplicar na nossa peça. Bem, para não prolongar muito a nossa videoaula, né? Vocês já viram que eu já mostrei lá do outro lado, que eu coloquei o tassel grande aqui no meio e 2 tasséis menores, um em cada pontinha, tá? Então, vou ensinar como eu aplico do meio e aí depois só você vir no pontinho do cantinho aqui e aplicar do mesmo jeito que eu apliquei o do meio, tá? Vai ser o mesmo procedimento, só que a diferença você vai entrar no pontinho bem aqui, no cantinho, ó, pra ele ficar bem no cantinho, tá vendo? Bem naquela voltinha que a gente fez. O do meio é bem simples. Não contei ponto, vou ser bem sincera com vocês. Não contei ponto pra dividir certinho no meio, nada. Eu simplesmente dobrei minha peça assim, ó. Eu não sou dessas que fica paranoica com ficar igualmente dos outros. Não, dobrei a peça no meio aqui, simples assim, ó. Achei o ponto do meio e vou inserir. Vou botar um marcadorzinho aqui pra eu não me perder. Esse é o ponto do meio. Pegar minha agulha de tapeceiro e vou inserir aqui uma alcinha do meu tassel, ó, por esse ponto. Então, marquei aqui o meu ponto do meio, insiro aqui nesse pontinho um fio do meu tassel lá pra trás. Vou tirar meu marcador, levo lá pra trás, dessa maneira. Agora, venho aqui atrás, ó, e dou 3 nozinhos aqui prendendo esse tassel. Não aperta muito pro tassel não ficar esturricado, tá, gente? Só dá 3 nozinhos mais sutis. E você vai esconder esse fio da mesma maneira que eu ensinei lá na nossa peça. Só que aqui você tem 2 fios, né? Você pode aqui pegar aqui os 2 fios juntinhos, colocar na sua agulha e arrematar daquele mesmo jeito, ó. Caminhar aqui algumas alcinhas, dessa maneira, para esconder esse fio, esse nozinho. Tiro uma das alcinhas e pego uma alcinha aqui perto, ó, entro e dou 2 nozinhos com esses 2 fios. Posso cortar. Agora eu vou aplicar, ficou assim, a aplicação do nosso tassel. Agora eu vou aplicar um de cada ladinho aqui, nesse cantinho, um em cada canto. Então, entra aqui no pontinho bem do cantinho, ó, e faço a mesma aplicação. Então, ficou assim a aplicação dos 3 tassels. Olha que lindos. Nossa peça pronta. Eu já mostrei lá no início do vídeo, né? Ela direitinho aberta na minha mão. Essa foi nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Criei essa peça com muito carinho pra vocês. É uma peça simples de fazer, bem tranquila. Você também pode adaptar e fazer virar outras coisas, sei lá, uma peseira, uma manta, também fica linda com esse ponto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha meu vídeo aí com suas amigas, nas suas redes sociais. Me indica aí pra quem você acha que pode gostar de crochê e pode gostar de fazer as minhas peças também. Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e até a próxima videoaula.